Bem, meus irmãos, Paz do Senhor Jesus, que é o pastor Marcos Cavalcante, diretor-presidente da FAETESP, a Faculdade Teológica do Espírito Santo. Estamos hoje na matéria de Pentateuco, no curso médio em Teologia. Lembrando que Pentateuco é uma expressão grega que vem de penta, se diz penta, que significa 5, e teuco, que se diz teuchos, que significa livros ou rolos. Aí se diz 5 rolos, ok? Subentendidamente, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Esses livros em hebraico se diz: Gênesis significa origem, Êxodo significa dispersão, Levítico significa leis e sacrifícios relativo aos levitas, Números significa contagem e Deuteronômio, repetição de leis, ok? E como dissemos em hebraico, Gênesis é Bereshit, Êxodo é Shemot, Levítico Vaikra, Números Bemidbar, Deuteronômio Devarim, ok? E estamos na nossa primeira aula. Esta é a primeira aula do curso médio em Teologia, ok? Muito bem. Nossa primeira aula, seja bem-vindo a você que acaba de ingressar no curso. Deus assim te abençoe, te guarde e te ilumine. Glória a Deus. A Bíblia é em religião o que o telescópio é em astronomia. Como assim, pastor? Tudo. A Bíblia é tudo, tá? Não tem comparação. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é o livro. A Bíblia é a palavra de Deus, ok? Imagine se alguém perguntasse para você, uma pessoa ímpia, te perguntasse o que é a Bíblia. O que você responderia? Talvez você respondesse um livro, talvez a boca de Deus, talvez a palavra de Deus, né? Mas a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, ok? É um livro de mais de 3.000 anos que foi escrito, e escrito por cerca de 40 escritores. Eles tinham diversas profissões, não é verdade? Alguém era estadista, alguém era profeta, alguém era rei, alguém era general, alguém era boiadeiro, alguém era pescador, alguém era médico, alguém era publicano, alguém era profeta, enfim. Ela foi escrita por homens comuns, porém chamados por Deus para tal obra, inspirados por Deus para tal obra, homens sagrados, homens santos, ok? Ela não contradiz, não existe contradição na Bíblia, ok? Na verdade, o que existe mesmo é coisas de nossa cabeça, tá? O que existe na Bíblia são erros de tradução. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Em Mateus 12:40 diz assim: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, 3 dias no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio ou no ventre da terra, no seio da terra. Em muitas traduções e muitas versões diz baleia. Só que o original grego, hebraico, não diz baleia, diz grande peixe. E nós sabemos que baleia não é peixe. Baleia é mamífero. O texto não fala baleia, fala grande peixe. Aí foi traduzido como baleia. Erros assim. Temos muitos erros assim, ok? Erros de tradução. Lembre-se disso. Ela conduz a vida para novos mundos, né?
ela conduz à vista, né? Ela traz uma visão nova. Ela traz uma visão nova para novos mundos. Abre mais lindas visões. Sim. À medida que você passa a conhecer a Bíblia, passa a ler mais a Bíblia, você passa a ter uma visão diferente, né? Os teus olhos são abertos para você compreender a Bíblia à luz das coisas de Deus, mas com mais entendimento. Como diz em Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, farol baixo, luz para o meu caminho, farol alto, é a tua palavra. Não é verdade? Ela traz o entendimento das coisas de Deus. E eu costumo dizer, você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer mais a Deus? Então leia mais a Bíblia. Amém? Ela descobre belos sistemas onde pensávamos que houvesse só coisas vagas ou escuridão. Então ela traz muita coisa à luz, traz à iluminação muitas coisas que jazem em nosso entendimento obscurecido. A Bíblia abre o leque. Glória a Deus. Falando do livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa origem, descrição, princípio de muitas coisas, menos de Deus. Temos o princípio de muitas coisas, menos de Deus. Ok? O livro de Gênesis significa origem. Lembrando os irmãos que esse livro, ele não foi o primeiro livro a ser escrito, apesar de estar como o primeiro livro da Bíblia na sua ordem numerológica, mas não é. O primeiro livro da Bíblia, segundo estudiosos, foi Jó. Então, acredita-se que Moisés escreveu o livro de Jó quando estava no deserto de Midian. Ok? Mas Gênesis, ele entra como o primeiro livro por causa da sua natureza, né? O nome vem da Septuaginta, a versão dos 70, né? Significa origem, princípio, descrição. O propósito do livro é a introdução à Bíblia. Então, o propósito dele é revelar um Deus criador, um Deus que é o criador de todas as coisas. Este é o propósito do livro de Gênesis, revelar a Deus como o propósito, um Deus que tem o propósito de criar todas as coisas, um Deus soberano e uma espécie de uma síntese da Bíblia, ok? Assunto geral, o princípio de todas as coisas, né? Falando do seu conteúdo, abrange uma época muito longa, desde os primórdios até o estabelecimento de Israel no Egito, ok? Termina ali com a vida, com a morte, né? Do patriarca José, ok? A criação, capítulos 1 e 2, falando um pouco do Criador. Qual é a ideia mais importante que encontramos no relato da criação? Ora, a ideia mais importante que encontramos no relato da criação é a ideia de que Deus, ele é um ser criador, que ele é o soberano, portanto, tem poder sobre tudo e sobre todos. Essa é a ideia. O relato bíblico e a ciência moderna. Veja algumas teorias. Teoria do vazio ou do arruinamento e da recriação, né? São aquelas escolas teológicas que ensinam que tudo estava ali, veio do nada, existiu assim do nada, e depois houve uma queda, houve uma explosão, e aí surgiu de meteoros, surgiu os planetas.
a ideia do Big Bang. E a gente sabe que isso aí é lorota. Isso não tem sustentabilidade nem científica, muito menos bíblica. Ok? A teoria da criação progressiva diz que Deus criou as coisas pouco a pouco, né? Devagarinho, criou isso, criou aquilo, bem aos poucos, devagarinho. Isso é muito interessante porque a Bíblia, ela tem essa graça de ser uma profecia progressiva. A Bíblia é uma profecia progressiva. Então, mais ou menos tem disso aí. A teoria da alternância do dia. São aqueles estudiosos que acreditam que a Bíblia, que Deus criou dos céus e a terra, e esses dias que Moisés disse, se é que foi Moisés que escreveu, esses dias que Moisés disse, foi tarde e manhã o dia primeiro, tarde e manhã o dia segundo, tarde e manhã o dia terceiro, tarde e manhã o dia quarto, tarde e manhã o dia quinto, tarde e manhã o dia sexto e assim por diante. Eles ensinam que eram dias de 24 horas. Ora, aqui temos um problema. Como é que podemos entender que são dias de 24 horas? Irmãos, se o sol só foi criado no quarto dia, fica meio complicado, não é, irmão? Então, segundo o meu entendimento, aqueles dias eram dias de Deus. Dias de Deus. Uma pausa que Deus usou da criação de um para outro. Aí Moisés entendeu e colocou isso como dia. Ok? Dia de Deus. Talvez 1 minuto, talvez 1 ano, talvez 1 milênio de ano. Enfim, a gente não sabe ao certo. Dia de Deus. Segundo o meu entendimento, é o mais coerente dizer assim, tá? E um detalhe, Deus não fez do nada, não existe. Do nada não se tem nada, irmãos. Do nada não se faz nada. Você entendeu? Não surgiu do nada. A terra, os céus, a terra, eles surgiram sob ordem criativa de Deus. Ok? O acaso não cria nada, não surge nada. Tudo veio por obra da criação de Deus. É assim que nós cremos, tá? Os dias sucessivos da criação foram, olha lá, o dia primeiro, Deus criou a luz. Ele disse, haja luz. Em hebraico, hayah, haor, vehayah, haor, e houve luz, né? Então, essa luz aqui não é a luz do sol, nem da lua, nem das estrelas. Esta luz aqui é a luz cósmica, é a luz do espaço sideral. E a ciência já provou, irmãos, que existe luz no espaço. Então a primeira luz que Deus criou foi a luz cósmica. E isso ele fez no dia primeiro. No dia segundo, ele criou os céus e a terra e a atmosfera. Ele fez a expansão. Ok? Criou os céus, a terra e a expansão. Lembrando que isso aqui trata-se de uma recriação. Ok? Porque os céus e a terra foram criados no princípio, lá em Gênesis 1, versículo 1. A partir do versículo 2, trata-se basicamente de uma recriação. No terceiro dia, os mares, continentes e a vegetação. Lembrando, um detalhe, Deus não criou a água doce. A água doce, irmãos, ela é produto de um fator criativo da própria natureza. Ok? Deus criou os mares, os continentes. Temos o continente africano, continente asiático, o continente europeu, o continente americano. Ok? E Deus criou esses continentes
e a vegetação, as verduras, as frutas e assim por diante. Ele o fez no terceiro dia. No quarto dia, ele criou os corpos celestes. Uma coisa muito interessante é que não vemos em Gênesis dizendo que Deus criou o sol. Por quê, hein? Por que será? Ora, se Moisés escreveu Gênesis, ele estava no deserto, na sua peregrinação. E na cultura egípcia, irmãos, o sol fazia parte de uma divindade egípcia. Então, para não correr o risco de se pensar que Deus estava criando divindades, então Moisés, inteligentemente, escreveu: Deus criou os grandes luminares. O luminar maior, que seria o sol, para governar o dia. O luminar menor, que seria a lua, para presidir a noite. E fez Deus as estrelas. Muito bem. No quinto dia, Deus criou os animais. Note uma coisa interessante, ó. Deus criou os animais no quinto dia. Os animais do mar e as aves dos céus. Muito bem. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, os mamíferos, e criou Deus o homem. Note uma coisa interessante aí. Primeiro Deus cria os animais, depois Deus cria o homem. Com isso você percebe, irmãos, que o homem não é um animal, como eles dizem que o homem é um animal racional. Não. Se ele fosse animal, não seria racional. Não. Os animais pertencem ao gênero animalesco. O homem pertence ao gênero humano. Então, o homem não é um animal racional. Quando você chama o homem de animal, você fere a integridade de Deus. Porque diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o fez. Macho e fêmea o fez. Pense nisso. Ok? E um detalhe. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme sua semelhança, à luz da língua hebraica, irmãos, a palavra imagem se lê tselem. Eu vou repetir. Tselem. Que significa expressão real, relativo à espiritualidade. Pastor, não entendi. Vou explicar. Quando se diz, façamos o homem à nossa imagem, Deus queria dizer, vamos fazer um ser que consiga ser espiritual. Porque Deus não somente é espírito, mas Deus é espiritual. Como nós somos. Então a imagem de Deus no homem não significa expressão fisionômica. Deus não parece com o homem fisionomicamente. Não, senhor. Deus não é um homem de barbas crescidas e brancas. Não, senhor. Deus não é uma pessoa humana. Deus é uma pessoa espiritual. Deus é uma pessoa divina. Então essa imagem de Gênesis 1:26 significa a expressão real relativa à espiritualidade. Na continuação do texto, segundo a nossa semelhança. Semelhança em hebraico é demut. De novo, demut. Que significa em hebraico
expressão aparente relativa ao caráter. Então Deus não se parece com o homem, coisa nenhuma, em sentido de fisicalidade humana. Não, senhor. Essa imagem de Deus no homem é a espiritualidade. A semelhança de Deus no homem é o caráter. Como se Deus dissesse: vamos fazer um ser que consiga ter um caráter semelhante, não igual, semelhante ao nosso. Imagem relativa à espiritualidade, semelhança relativa ao caráter. Muito bem. Sétimo dia, Deus descansou. Eu coloquei propositalmente aqui, descansou entre aspas. Por quê? Porque Deus não se cansa. Vale recordar as palavras de Jesus quando disse: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Irmãos, Deus não se cansa. Então por que o texto fala descansou Deus no sétimo dia? Esse descansou aí é uma força de expressão. Significa, Deus acabou aquela obra. Portanto, ele descansou daquele trabalho. Ok? E um detalhe, hein? Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz que Deus terminou a obra de sua criação no dia sétimo. Ora, se o texto fala que Deus terminou a obra da sua criação no dia sétimo, significa que Deus trabalhou até ao sétimo dia. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Deus não descansou propriamente dito no sétimo. Ele trabalhou no sétimo e no sétimo descansou. Pelo menos uma parte do dia sétimo ele trabalhou e depois descansou. Lembre-se disso. Ok? Quanto à criação do homem, Deus criou o homem para ser, tanto no mundo espiritual como no mundo terrenal, um corpo e um espírito. Ou seja, a parte física para ter contato com as coisas desta vida, a parte espiritual para ter contato com as coisas espirituais. O corpo do homem foi formado do pó da terra. Olha o texto. Formou o Senhor Deus o homem, Gênesis 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Homem, corpo. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Homem, espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Homem, alma. Então, de acordo com Gênesis 2, versículo 7, o homem é uma tricotomia. É formado de corpo, de alma e de espírito. Lembre-se disso. Corpo, alma e espírito. Com o corpo, através da alma, eu tenho contato com as coisas desta vida. Com o corpo, através do espírito, eu tenho contato com as coisas de Deus. Lembre-se disso. O homem no Éden. Existem alguns Édens na Bíblia. Alguns jardins. Podemos enumerar alguns jardins. Primeiro, jardim no Éden, de Ezequiel 28, é o Éden mineral. Éden vegetal, Gênesis capítulo 2.
O jardim que Deus colocou Adão e Eva. Éden, chamado seio de Abraão. Lucas, capítulo 16. Éden, chamado paraíso. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2, 3 e 4. Éden, por que não dizer, a Nova Jerusalém, o lugar onde estaremos para sempre, na nova terra, glória a Deus. São paraísos que Deus delegou, que Deus deixou para que nós nos apreciássemos. Amém? Podemos ver a solicitude de Deus pelo homem nos seguintes fatos. Primeiro, colocou no jardim no Éden. E a palavra Éden significa deleite, prazer. Glória a Deus. Deus proveu a Adão de uma companheira idônea. Olha que bonito. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. E Deus fez a mulher. Interessante que Deus fez ali, podemos dizer, a primeira clonagem do homem. Deus clona a mulher. E Deus tirou a mulher, irmãos, da costela de Adão, de uma de suas costelas. E diz a Bíblia que quando tira da costela, ele completa aquela parte que ficou vazia com carne. Isso me chama a atenção. Por que não completou com osso? Completou com carne. Significa, pastor? Significa que ainda está faltando a costela. Nós entendemos que quando a pessoa não tem um casamento, não é casada, não tem esposa, irmãos, é como se a costela lhe estivesse faltando. Quando ele se casa, aquela costela volta ao seu lugar. Aí disse Paulo: quem ama a sua esposa, ama a si mesma. Glória a Deus. Por isso que não se pode bater na esposa. Por quê? É como se você estivesse batendo em seu próprio corpo. Porque ela é aquela costela que te faltava. Glória a Deus. Deus concedeu a Adão ampla inteligência. Portanto, essa história de dizer que o homem veio das cavernas, lá dos catimbós, dos buracos da onça, lá de uma era, que o homem veio do macaco, é conto de carochinha. Não é história para boi dormir, é conversa para demônio se alegrar. O homem veio de Deus, nasceu de Deus, e Deus o fez inteligentemente. Irmãos, Adão era tão inteligente que diz a Bíblia que ele colocou nome a todos os animais da face da terra. Foi Adão que colocou o nome. A sua inteligência era muito grande, muito acima, digo eu, da nossa inteligência nos dias que vivemos. Deus mantinha comunhão com o homem. É verdade, irmãos. Todos os dias, diz a Bíblia, que Deus passeava pelo jardim. Na viração do dia, eles tinham comunicação com Deus. Deus conversava com eles. Havia uma comunhão. Deus pôs o casal à prova. Colocou uma árvore ali, já conhecemos. E diz a Bíblia que a mulher, vendo aquela árvore que era boa para se comer,
concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável para dar entendimento, soberba da vida. E ali Eva cede à tentação, come do fruto, como se não bastasse, oferece ao seu marido, e ambos comeram, e ambos perceberam que estavam nus. Perderam a comunhão com Deus. Interessante que eles cozeram para si folhas de figueira. E Deus rejeitou aquela folha. Diz a Bíblia que Deus matou um cordeiro, arrancou a pele e cobriu os dois com a pele daquele animal. Representa Cristo, irmãos, morrendo por Adão e Eva, que naquele momento representava toda a raça humana. Por isso que em Apocalipse 13, versículo 8, está escrito que Jesus é o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No momento que eles pecam, Deus mata o Cordeiro, que representa Jesus, e os cobre, e os lança para fora do jardim. E você me pergunta, pastor, lançou para fora? Até parece que Deus agiu de forma má, lançando para fora. Irmãos, foi a coisa mais importante, interessante, maravilhosa que Deus fez, foi lançar o homem para fora. E eu vou dizer o porquê. Porque se ele estivesse no paraíso, em pecado, e comesse da árvore da vida, correria o risco de viver eternamente no pecado. Por isso que Deus lançou fora, para lá na frente trazer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. A queda de Adão e as suas consequências. O tentador e a tentação. Pastor, quem era aquela serpente? Era o diabo? Não. A serpente era uma serpente. Agora, quem estava a usando era o diabo. Apocalipse 20, versículo 2, fala sobre isso. Quem estava usando aquela serpente era Satanás. Ele usou a serpente, através dela, para lançar o homem e a mulher, irmãos, para fora daquele paraíso e, consequentemente, fora da presença e da comunhão com Deus. Veja essas consequências teológicas da queda. A primeira, eles conheceram pessoalmente o mal. Irmãos, eles eram inocentes. Um detalhe, Adão e Eva não eram santos. Adão e Eva eram inocentes. Uma criança de 2 anos de idade, inocente, não tinha malícia, mas a partir do pecado passaram a ter malícia. Interrompeu-se a comunhão com Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não tem comunhão com as trevas. E eles se fizeram trevas. A natureza humana corrompeu-se e o homem adquiriu a tendência para pecar. Nós chamamos do pecado adâmico. O pecado adâmico, irmãos, atingiu até mesmo a natureza e os animais.
Eles passaram de herbívoros, alimentando-se de ervas, para carnívoros. E um detalhe: Adão e Eva, antes do pecado, irmãos, e até o dilúvio, eles não comiam carne de animal. Eles passaram a comer carne somente depois do dilúvio. Interessante, não? Muito bem. Eles comiam ervas, verduras, frutas. Deus castigou o pecado com dor, sujeição, sofrimento e assim por diante. A mulher passou a ter filhos com dores multiplicadas. Um detalhe: quando Deus fez a mulher, irmãos, Ele a fez para ter filhos com dores, porém não com tanta dor. O que acontece? Quando entrou o pecado, a mulher passou a ter filho com dores multiplicadas. Como disse Deus: multiplicarei a tua conceição. E, falando do dilúvio, do capítulo 5 ao 9, a corrupção da humanidade e a dor divina, né? Deus entristece com o ser humano, como ele diz: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Entretanto, seus dias durar-se-ão em torno de 120 anos. E Deus ali achou graça em Noé, mandou que construísse uma arca, quase 140 metros de comprimento. E segundo arqueólogos, até hoje esta arca está na Turquia, coberta de gelo, né? E através da arca, aquela arca representa, irmãos, podemos dizer, Cristo, o próprio Evangelho, não é? Quem estivesse na arca estaria seguro, estaria salvo do dilúvio. Muito bem. E Deus limpa a terra com o dilúvio. Nunca havia chovido, irmãos. E Noé se agradou. Noé achou graça aos olhos de Deus. E por causa de Noé, Deus salvou mais 7 pessoas. Sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. E Noé construiu aquela arca pelo poder de Deus, e durou no 6º ano, no ano 600 da vida de Noé, irmãos, veio o dilúvio e todos foram pegos com aquelas águas. Eram águas de cima para baixo, águas de baixo para cima, e eliminou toda a raça humana. Alguns chegam a dizer que o dilúvio foi local, mas segundo a geografia bíblica, diz a Bíblia que os grandes montes da terra, os mais altos, foram cobertos. Lembre-se que o pico mais alto da terra é o pico do Everest, e ele mede cerca de 8.882 metros de altura. Ora, se o pico do Everest foi coberto, subentende toda a face da terra foi coberta com as águas do dilúvio. E o dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Toda aquela geração foi morta. E Deus salvou Noé, Sem, Cão, Jafé, sua esposa e suas 3 netas, suas 3 noras. Interessante é que Jesus usou essa história como uma espécie de sinal. Como foi nos dias de Noé, assim será o dia do Filho do Homem. No dia de Noé comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e veio o dilúvio e arrebatou a todos. Todos foram mortos.
E uma coisa interessante, irmãos, o Senhor fechou a porta. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus fechou a porta. A porta ficou aberta, irmãos, durante uma semana. Era Deus dando oportunidade para aquela geração se salvar. Mas ninguém entrou, quis entrar. Hoje a porta da graça está aberta. Mas um dia ela vai se fechar. Quando falo graça superabundante. Porque graça, com graça, sobre graça e em graça, sempre houve. Falo da graça superabundante, como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aqui findamos, irmãos, a nossa primeira aula da matéria de Pentateuco do curso médio em teologia. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus para todos. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.